Meu nome é Mariana, e eu tinha 23 anos quando tudo isso começou a acontecer. E eu ainda não fazia ideia de que minha vida emocional ia virar do avesso daquele jeito. Na época, era 2016. Eu ainda morava com meus pais e levava uma rotina simples, quase automática, que hoje me dá até uma nostalgia estranha quando lembro. Eu trabalhava como atendente numa clínica odontológica pequena, dessas que ficam enfiadas entre uma farmácia e uma loja de celular, e o cheiro constante de cravo e desinfetante grudava na roupa mesmo depois que eu chegava em casa. Eu acordava cedo, pegava 2 ônibus lotados, ouvia música no fone tentando ignorar o calor e a conversa alta das pessoas, e passava o dia organizando prontuários e sorrindo para pacientes nervosos. Eu namorava o Rafael havia quase 2 anos, e eu acreditava profundamente que ele era alguém com quem eu ia construir um futuro. Não por grandes gestos, mas pela constância dele, pelo jeito tranquilo de existir. Ele tinha o hábito de coçar o canto da sobrancelha quando pensava, usava sempre camisetas desbotadas de bandas antigas e um relógio arranhado que dizia ter sido presente do avô. Eu via aquilo como estabilidade, como chão firme. Minha irmã Camila fazia parte desse cenário com naturalidade. Ela era expansiva, chamativa, tinha uma gargalhada alta e uma confiança que eu nunca tive. E eu sempre achei que a gente se completava justamente por sermos tão diferentes. Naquele momento da vida, eu acreditava que estava cercada por pessoas que me queriam bem, e isso me deixava confortável de um jeito quase ingênuo. Naquela fase, minha família parecia funcionar como uma engrenagem previsível, e isso reforçava a sensação de que tudo estava nos trilhos. Minha mãe, Patrícia, tinha um jeito obsessivo de manter tudo arrumado, alinhando copos na mesa como se qualquer desordem fosse um sinal de fracasso pessoal, enquanto meu pai, Roberto, passava fins de semana mexendo nas ferramentas na garagem, mesmo sem consertar nada de fato. O Rafael frequentava nossa casa com naturalidade, ajudava a carregar sacolas, puxava conversa com meu pai e elogiava a comida da minha mãe, e isso tudo só fazia eu confiar ainda mais nele. Eu lembro de um jantar específico que ficou marcado, mesmo que na hora parecesse banal. A televisão ligada abaixo, o barulho de talheres, o cheiro de alho frito, e a Camila sentada perto demais dele, inclinando o corpo quando ele falava, rindo com intensidade exagerada de comentários que nem eram tão engraçados. Eu percebi aquilo. Claro que percebi. Mas a gente tem uma habilidade assustadora de ignorar sinais quando quer preservar a própria paz. E eu engoli qualquer desconforto dizendo para mim mesma que era paranoia. Eu segui vivendo normalmente, trocando mensagens carinhosas com ele antes de dormir, planejando passeios simples de fim de semana, acreditando que estava cultivando algo sólido. Hoje, olhando para trás, eu enxergo pequenas rachaduras naquilo tudo, microdetalhes, olhares, pausas, silêncios. Mas naquele momento, eu só via rotina, segurança e pertencimento. Eu não fazia ideia de que aquela estabilidade era frágil e que, sem aviso, ela ia desmoronar de uma forma que eu jamais teria imaginado. Eu lembro que as semanas seguintes seguiram aparentemente normais, mas havia uma sensação incômoda que começou a crescer dentro de mim sem que eu soubesse explicar exatamente o motivo. Era como quando você percebe uma goteira no teto. No começo é só um detalhe, algo que dá para ignorar. Mas o som repetitivo acaba ocupando espaço demais na sua cabeça. O Rafael continuava vindo em casa, e a Camila continuava sendo a mesma de sempre, só que comecei a notar coisas pequenas que antes passavam batido. Mensagens que ele respondia rápido demais quando ela estava por perto. Conversas que paravam quando eu entrava no cômodo. Aquele tipo de silêncio que não parece natural. Eu tentava racionalizar, dizer para mim mesma que era coisa da minha cabeça, que eu estava cansada do trabalho, que ciúme às vezes distorce a percepção. Só que tinha um detalhe específico que ficou grudado na minha memória. Uma noite em que estávamos todos na sala e vi de relance os dois trocando um olhar longo demais. Não era nada escancarado, mas tinha uma intensidade que me fez sentir deslocada dentro da própria casa. Aquilo me incomodou num nível físico, sabe? Uma tensão no peito, uma vontade de perguntar o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, medo da resposta.
Então eu fiz o que muita gente faz. Fingi que não vi e segui com a rotina, porque acreditar na normalidade parecia mais confortável do que confrontar uma suspeita que eu não queria confirmar. Com o tempo, aquela inquietação começou a influenciar meu humor, e eu fiquei mais sensível a qualquer coisa, como se estivesse em estado de alerta constante. Eu passei a observar mais, sem admitir nem para mim mesma que estava investigando algo. Lembro de um sábado em que o Rafael disse que não poderia sair comigo porque precisava resolver coisas pessoais, e eu aceitei sem questionar, até ver, horas depois, o carro dele estacionado perto de casa quando ele supostamente deveria estar em outro bairro. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, mas eu ainda assim me agarrei à explicação mais confortável possível. Naquela noite, o jantar em família teve uma atmosfera estranha, uma energia densa que ninguém comentava, mas que parecia preencher o ar entre uma conversa e outra. A Camila mexia no celular com um sorriso contido, e o Rafael estava distante, quase desconectado de mim, respondendo com monossílabos e evitando o contato visual prolongado. Eu senti algo quebrar ali dentro, mesmo sem provas, como se minha intuição estivesse tentando me acordar à força. Ainda assim, fui dormir me convencendo de que precisava confiar, porque admitir qualquer outra possibilidade significaria encarar uma realidade que eu não estava preparada para suportar. E naquela noite, eu demorei muito para pegar no sono, olhando para o teto escuro do quarto e sentindo um pressentimento estranho de que alguma coisa grande e ruim estava prestes a acontecer. Eu acho que o momento em que tudo começou a desmoronar de verdade não foi uma grande explosão dramática, mas sim uma sucessão de pequenos detalhes que foram se encaixando de um jeito impossível de ignorar. Eu estava voltando do trabalho numa terça-feira abafada, dessas em que o ar parece pesado demais até para respirar. E cheguei em casa mais cedo porque a clínica tinha fechado antes. A sala estava vazia, a televisão desligada, mas ouvi vozes baixas vindas do quintal. Eu reconheci na hora a voz da Camila e a do Rafael. Não tinha nada de absurdo nisso por si só, mas algo na forma como falavam, num tom quase conspiratório, me fez parar no corredor antes de aparecer. Não consegui distinguir as palavras. Só percebi uma proximidade desconfortável quando vi as silhuetas pela porta entreaberta. Eles estavam muito perto, rindo baixo, e aquilo provocou um aperto imediato no meu estômago. Quando entrei, eles se afastaram rápido demais. Aquele tipo de movimento automático que ninguém ensaia, mas que denuncia mais do que explica. O Rafael tentou agir normal, perguntou sobre meu dia com um sorriso meio torto, e a Camila começou a falar alto demais sobre algo banal, como se estivesse tentando preencher o silêncio. Eu senti minha cabeça zunir, mas não confrontei ninguém. Fui pro quarto, sentei na cama e fiquei olhando para a parede, tentando organizar o turbilhão de pensamentos, ainda me agarrando à esperança de que havia uma explicação inocente para aquilo. Nos dias seguintes, minha percepção ficou ainda mais aguçada, como se cada interação deles estivesse sob uma lente de aumento dentro da minha mente. Eu comecei a notar que o Rafael evitava deixar o celular perto de mim, que a Camila parecia se arrumar mais quando ele vinha, usando um perfume doce que ficava suspenso no ar por tempo demais. Uma noite, enquanto ajudava minha mãe na cozinha, vi pelo reflexo da janela os dois conversando. Encostados na garagem, a postura corporal deles tinha uma intimidade que eu conhecia bem demais para não reconhecer. Aquilo já não era só um incômodo abstrato. Era uma sensação física, quase dolorosa, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim antes mesmo de eu ter coragem de admitir. Eu passei a dormir mal, revisitando mentalmente cada gesto, cada conversa, cada detalhe que antes parecia insignificante. Eu me perguntava se estava exagerando, se minha insegurança estava criando histórias. Mas lá no fundo existia uma certeza silenciosa crescendo, impossível de sufocar. Ainda assim, eu continuava evitando o confronto direto, talvez por medo de ouvir algo irreversível, talvez porque parte de mim acreditava que enquanto não fosse dito em voz alta, ainda havia algo intacto para preservar. Só que aquela tensão já tinha tomado conta de mim por inteiro, e eu sabia, mesmo sem admitir, que a verdade estava muito mais perto do que eu gostaria. O ponto em que eu realmente perdi
Qualquer sensação de controle veio numa noite aparentemente comum, dessas que começam sem nada especial e terminam mudando tudo. Era uma quinta-feira. Eu tinha chegado cansada, com dor nas pernas de ficar o dia inteiro em pé, e fui direto pro banho tentando aliviar a cabeça. Quando saí, percebi que o Rafael tinha deixado o celular na mesa da sala. Coisa rara, porque ultimamente ele parecia carregar aquilo como uma extensão do próprio corpo. Eu juro que não era meu hábito mexer nas coisas dele, mas naquele momento havia uma inquietação dentro de mim que parecia mais forte que qualquer princípio. O aparelho vibrou com uma notificação e eu vi o nome da Camila na tela. Só aquilo já fez meu coração acelerar de um jeito que doía. Eu hesitei. Fiquei alguns segundos parada, sentindo a culpa antes mesmo de tocar no telefone, mas acabei abrindo a conversa. O que eu encontrei não foi algo ambíguo, nem interpretável. Eram mensagens íntimas demais, carinhos codificados, combinações de encontros, e uma frase específica que queimou na minha memória como ferro quente. Só não fala nada pra Mari ainda. Naquele instante, parecia que o chão tinha desaparecido debaixo dos meus pés. Eu não gritei, não chorei, não fiz nada. Só fiquei ali, segurando o celular, sentindo um silêncio ensurdecedor dentro de mim. Eu lembro de caminhar até o quarto como se estivesse em piloto automático, o corpo pesado, a mente vazia e ao mesmo tempo abarrotada de imagens e pensamentos impossíveis de organizar. Sentei, na beira da cama, e reli mentalmente aquelas mensagens dezenas de vezes, procurando algum erro, algum mal-entendido que pudesse desfazer o impacto. Mas não havia. Era direto, claro, real demais para negar. Quando o Rafael entrou no quarto minutos depois, com aquele jeito casual, perguntando se eu queria pedir comida, eu senti algo quebrar definitivamente dentro de mim. Não foi uma explosão imediata. Foi uma espécie de frio emocional, uma calma artificial que antecede o caos. Eu mostrei o celular para ele sem dizer uma palavra, e a expressão que surgiu no rosto dele, aquele congelamento, aquele olhar perdido procurando desculpas, confirmou tudo antes mesmo de qualquer explicação sair da boca. O tempo pareceu desacelerar ali, e eu senti uma mistura absurda de humilhação, tristeza e incredulidade, como se estivesse assistindo a minha própria vida de fora. Eu perguntei poucas coisas, quase num sussurro, e as respostas vieram fragmentadas, evasivas, até que ele admitiu o que já era. Impossível esconder. Naquele momento, eu não senti só a dor de uma traição amorosa. Senti a perda de algo muito maior, a confiança na pessoa que eu amava e o vínculo com alguém que eu chamava de irmã. Depois daquela confirmação, eu não lembro exatamente como a discussão começou. Só lembro de estar falando alto demais, com a garganta ardendo, como se as palavras estivessem saindo sem passar por nenhum filtro. Eu perguntava: há quanto tempo? Por quê? Como vocês tiveram coragem? E nenhuma. Resposta parecia suficiente. Nenhuma justificativa fazia sentido dentro da realidade que eu acreditava viver até horas antes. O Rafael tentou minimizar, dizendo que tinha sido um erro, que não queria me machucar. Aquelas frases genéricas que soam vazias quando você já viu provas demais para aceitar qualquer narrativa suavizada. Eu sentia meu corpo inteiro tremendo. Não só de raiva, mas de uma sensação profunda de exposição, como se eu tivesse sido a única pessoa no escuro enquanto todo o resto sabia o que estava acontecendo. Em algum momento, eu saí do quarto e fui atrás da Camila, ainda segurando o celular como evidência viva daquilo tudo. Encontrá-la na sala, sentada de pernas cruzadas, mexendo nas unhas como se nada tivesse acontecido, fez algo dentro de mim transbordar. Quando confrontei, a reação dela foi defensiva, irritada, como se eu estivesse invadindo algo que não me dizia respeito. Aquilo me desorientou completamente. A falta de culpa explícita foi mais dolorosa do que qualquer confissão poderia ter sido. A discussão escalou rápido, e meus pais acabaram se envolvendo por causa do barulho, entrando na sala com aquele olhar cansado de quem quer resolver tudo rápido para restaurar a paz superficial. Eu tentei explicar, com a voz embargada, mostrando as mensagens, esperando apoio, acolhimento,
qualquer sinal de que alguém estava do meu lado naquele momento. Só que a reação deles não foi a que eu imaginava. Minha mãe parecia mais preocupada com o constrangimento da situação do que com a traição em si, pedindo calma, dizendo que aquilo precisava ser conversado sem escândalo. Meu pai manteve uma postura distante, quase burocrática, como se estivesse avaliando um problema logístico e não emocional. Eu senti uma solidão absurda ali, mesmo estando rodeada por pessoas que deveriam ser meu suporte. A Camila tentou inverter a narrativa, sugerindo que meu relacionamento já estava ruim, que as coisas simplesmente aconteceram. E o Rafael ficou em silêncio, evitando confronto direto. Aquela sensação de deslocamento dentro da própria família foi devastadora. Era como se eu tivesse sido retirada do meu próprio lugar e substituída por uma versão inconveniente de mim mesma. Naquela noite, enquanto tudo esfriava num silêncio pesado, eu percebi que não estava apenas lidando com o fim de um namoro. Eu estava começando a entender que minha posição dentro daquela família tinha se tornado frágil, incerta e talvez mais solitária do que eu jamais imaginei ser possível. Naquela mesma noite, depois que a discussão perdeu força e virou um silêncio desconfortável espalhado pela casa inteira, eu fui para o meu quarto, tentando respirar e organizar alguma coisa dentro de mim, mas era impossível. Eu me sentia como se tivesse sido desmontada peça por peça, e cada tentativa de entender a situação só aumentava a sensação de vazio. Fiquei sentada na cama com as luzes apagadas, ouvindo o barulho distante da televisão na sala e passos ocasionais no corredor. E aquilo parecia surreal demais, como se a vida estivesse continuando normalmente, enquanto a minha tinha parado completamente. Eu revivia mentalmente cada momento com o Rafael, cada confidência com a Camila, e tudo parecia contaminado, adulterado por uma verdade que eu nunca tinha imaginado. O pior não era só a traição em si, mas a cumplicidade escondida por trás dela. O fato de que duas pessoas que faziam parte da minha intimidade tinham compartilhado algo às minhas costas. Eu não consegui dormir quase nada, e quando o dia começou a clarear pela janela, eu já tinha tomado uma decisão silenciosa. Precisava sair dali, mesmo que fosse temporariamente, porque permanecer naquele ambiente estava me esmagando por dentro. Na manhã seguinte, arrumei algumas roupas numa mochila sem muita lógica, pegando peças aleatórias enquanto tentava ignorar o nó constante na garganta. Passei pela cozinha e encontrei minha mãe lavando louça como se fosse um dia comum, e aquilo me atingiu de uma forma estranha. Aquela normalidade quase mecânica contrastava demais com o caos que eu estava vivendo. Eu disse que ia passar uns dias fora, e a reação dela foi neutra demais, quase aliviada por evitar mais conflito, e isso doeu de um jeito difícil de explicar. Saí de casa, sentindo o peso do ar mais denso do que o normal, e caminhei até o ponto de ônibus com a sensação de estar deixando para trás não só um lugar físico, mas uma versão inteira de quem eu era. Fui para casa de uma amiga, tentando manter a compostura, mas quando finalmente me vi sozinha no quarto emprestado, tudo veio de uma vez. O choro, a raiva, a incredulidade, aquela sensação de abandono que não cabia em palavras. Eu não sabia exatamente o que ia acontecer a partir dali, só sabia que nada mais estava intacto, e que eu teria que reaprender a me situar no mundo sem a rede de apoio que sempre acreditei ter. E naquela fase inicial, o que mais me assustava era justamente essa incerteza. Não sobre o relacionamento que acabou, mas sobre quem eu seria depois de atravessar tudo aquilo. Os dias que se seguiram foram meio nebulosos na minha memória, como se eu estivesse vivendo tudo através de um vidro embaçado. Eu continuei indo trabalhar, porque precisava manter alguma estrutura, mas fazia tudo no automático, respondendo pacientes com sorrisos mecânicos, enquanto por dentro parecia que algo tinha sido arrancado de mim. Eu evitava checar redes sociais, ignorava mensagens e tentava ao máximo não pensar na casa, na Camila, no Rafael, mas isso era impossível. À noite, deitada no colchão emprestado da minha amiga, minha mente revisitava tudo com uma insistência cruel. Foi numa dessas noites que comecei a perceber mudanças físicas que inicialmente atribuía ao estresse. Enjoo leve pela manhã, um cansaço fora do comum, uma sensibilidade estranha a cheiros que antes nem notava. No começo eu descartei qualquer coisa séria,
achando que era só reflexo emocional do trauma recente, mas uma inquietação começou a crescer dentro de mim, silenciosa e incômoda. Lembrei que meu ciclo estava atrasado, algo que eu não tinha parado para observar no meio do caos. Aquilo ficou martelando na minha cabeça até que, numa tarde depois do expediente, parei numa farmácia sem planejar, quase guiada por impulso. Comprei um teste, escondi na bolsa como se fosse algo proibido e passei o caminho inteiro até a casa da minha amiga, sentindo o coração bater mais rápido do que deveria. Eu esperei até ficar sozinha no banheiro antes de abrir a embalagem e lembro com uma nitidez absurda de cada detalhe daquele momento. O som do plástico sendo rasgado, a luz branca refletindo nos azulejos, minhas mãos tremendo enquanto segurava aquele objeto minúsculo que parecia carregar um peso gigantesco. Fiz o teste tentando manter a racionalidade, repetindo para mim mesma que provavelmente era só atraso causado por estresse. Mas os minutos de espera pareceram intermináveis, como se o tempo tivesse decidido me provocar. Quando finalmente olhei, as 2 linhas estavam ali, inconfundíveis, sólidas demais para negar. Eu senti um silêncio pesado preencher o ambiente, como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. Minha primeira reação não foi felicidade nem desespero. Foi um choque mudo, uma sensação de estar completamente deslocada da realidade. Eu sentei no chão frio do banheiro, tentando processar a ideia de que carregava algo tão significativo dentro de mim num momento em que minha vida estava emocionalmente despedaçada. E naquele instante eu entendi que aquilo mudava absolutamente tudo. Não era mais só sobre lidar com uma traição ou reconstruir minha identidade. Era sobre assumir uma responsabilidade que redefiniria meu caminho inteiro dali em diante. Eu ainda não sabia como, nem quando, nem o que faria, mas percebi ali, com uma clareza quase dolorosa, que a vida tinha acabado de ganhar uma complexidade que eu jamais teria imaginado enfrentar sozinha. Eu fiquei um tempo sentada naquele chão frio, olhando para o teste como se ele fosse desaparecer se eu piscasse por tempo suficiente. Minha mente alternava entre tentar racionalizar e simplesmente travar. Uma parte de mim queria correr atrás do Rafael e exigir alguma resposta. Outra parte só queria desaparecer por alguns dias e fingir que aquilo não estava acontecendo. Levantei devagar, lavei o rosto e passei vários minutos me encarando no espelho, tentando reconhecer a pessoa refletida ali. Eu não parecia diferente fisicamente, mas sentia uma mudança interna, enorme, como se tivesse atravessado uma fronteira invisível. Quando contei para minha amiga naquela noite, ela reagiu com cuidado, sem dramatizar, mas também sem suavizar demais, e isso me ajudou a manter os pés no chão. A pergunta inevitável surgiu. Eu ia contar para ele? Só de imaginar o confronto, o peso emocional, a possibilidade de mais rejeição, meu estômago embrulhava. Ao mesmo tempo, ignorar não parecia uma opção real. Nos dias seguintes, fui a uma consulta para confirmar a gravidez e ouvir a médica falar de semanas, exames e cuidados tornou tudo ainda mais concreto. Não era mais uma hipótese. Era uma realidade viva crescendo dentro de mim. E apesar do medo esmagador, algo inesperado começou a surgir. Um instinto de proteção. Um fio de determinação silenciosa que eu ainda não entendia completamente, mas que me impedia de entrar em pânico total. Contar para minha família acabou acontecendo antes do que eu gostaria, porque eu precisava buscar algumas coisas em casa e não queria manter aquilo escondido por muito tempo. Quando mencionei a gravidez, o clima que já era delicado ficou ainda mais tenso, e a reação deles não trouxe o acolhimento que eu secretamente esperava. Minha mãe demonstrou preocupação prática, custos, complicações. Como você vai lidar com isso? Enquanto meu pai ficou quase calado, com uma expressão dura que eu não sabia interpretar. A conversa inevitavelmente levou ao Rafael, e ali percebi que o assunto ainda carregava um desconforto latente, que ninguém queria aprofundar. Eu senti novamente aquela sensação de isolamento, de estar enfrentando decisões gigantescas sem uma rede emocional sólida. Quando finalmente falei com ele, a reação foi confusa, misturando surpresa, nervosismo e uma tentativa meio atrapalhada de assumir algum tipo de responsabilidade, mas sem clareza real sobre o que aquilo significaria.
Saí daquela conversa emocionalmente esgotada, mas com uma percepção clara de que não poderia depender da estabilidade dele para tomar decisões importantes. E foi naquele período que comecei, mesmo que timidamente, a aceitar a ideia de que talvez eu precisasse seguir por conta própria, estruturando uma vida que não fosse sustentada por expectativas externas, mas por escolhas minhas, mesmo que fossem difíceis, assustadoras e cheias de incerteza. Aceitar a ideia de seguir por conta própria não aconteceu de uma vez. Foi um processo lento, cheio de dúvidas e momentos de fraqueza que eu não gosto nem de lembrar, mas que fazem parte de quem eu me tornei. Nos dias que vieram depois daquela conversa com o Rafael, eu percebi que a presença dele na minha vida estava carregada de instabilidade demais para servir como apoio. Ele oscilava entre demonstrar preocupação e desaparecer emocionalmente, como se estivesse perdido dentro das próprias escolhas. E isso só reforçava a sensação de que eu precisava construir um chão mais firme por mim mesma. Eu comecei a reorganizar minhas prioridades, pensando em moradia, trabalho, consultas médicas e todas as pequenas responsabilidades que surgem quando você percebe que alguém depende de você antes mesmo de nascer. Lembro de passar noites fazendo contas em um caderno velho, anotando gastos, tentando prever cenários, sentindo um misto de medo e determinação que eu nunca tinha experimentado antes. Aos poucos, aquilo deixou de ser apenas um fardo emocional e começou a se transformar em motivação prática. Eu não estava mais reagindo aos acontecimentos, estava tomando decisões, mesmo que imperfeitas. E apesar da solidão persistente, comecei a perceber uma força silenciosa dentro de mim, uma capacidade de adaptação que eu jamais teria descoberto se não tivesse sido colocada contra a parede daquela forma. Com o passar dos meses, minha barriga começou a crescer, e com ela, a realidade de tudo aquilo ficou ainda mais palpável. Cada consulta, cada ultrassom, cada som do coraçãozinho batendo, trazia uma mistura intensa de emoções, medo do desconhecido, tristeza pelas circunstâncias, mas também uma conexão que era difícil de explicar em palavras. Eu passei a falar sozinha enquanto caminhava para casa, imaginando o futuro, perguntando mentalmente quem aquela pessoa seria, como eu conseguiria oferecer estabilidade sem ter certeza de nada. No trabalho, alguns colegas começaram a perceber a gravidez, e as reações variavam entre apoio sincero e curiosidade invasiva, e eu tive que aprender a filtrar comentários e proteger minha própria paz emocional. Eu me mudei para um espaço pequeno alugado com esforço, um lugar simples, com paredes finas e móveis improvisados, mas que representava algo importante: autonomia. Ali, mesmo enfrentando limitações financeiras e inseguranças constantes, eu comecei a construir um ambiente que fosse meu e do bebê, livre das tensões familiares que ainda doíam quando lembradas. Não era a vida que eu tinha planejado, nem de longe, mas estava se tornando uma vida possível. E pela primeira vez desde o colapso inicial, eu comecei a sentir que estava retomando o controle da própria história, passo por passo, mesmo que ainda houvesse um longo caminho pela frente. A reta final da gravidez foi uma mistura estranha de exaustão física e fortalecimento emocional, como se meu corpo estivesse sendo testado ao limite enquanto minha mente tentava acompanhar o ritmo. Eu continuava trabalhando o quanto conseguia, ajustando horários, sentindo as pernas incharem no fim do dia e aquele cansaço pesado que não passava com uma noite de sono. Ao mesmo tempo, havia momentos de introspecção profunda, noites em que eu sentava no chão do apartamento pequeno, encostada na parede, organizando roupinhas dobradas e imaginando como seria o primeiro choro, o primeiro toque, a primeira vez segurando meu filho. O Rafael se mantinha presente de forma irregular, perguntando ocasionalmente sobre consultas, mas nunca com a constância emocional que eu precisava, e isso acabou solidificando minha decisão interna de não depender dele. Eu evitava entrar em conflitos desnecessários, focando na preparação prática e mental para o parto. Quando as contrações começaram numa madrugada silenciosa, eu senti uma mistura brutal de medo e clareza. Peguei a bolsa que já estava pronta, respirei fundo e chamei transporte sabendo que dali em diante, nada mais seria igual. O nascimento do Lucas foi a experiência mais intensa que já vivi, e até hoje é difícil traduzir em palavras tudo o que senti naquele hospital frio, iluminado demais.
cheio de sons metálicos e vozes técnicas. A dor física era real, esmagadora, mas havia algo maior atravessando aquilo, uma sensação de atravessar um portal emocional que redefinia quem eu era. Quando finalmente ouvi o choro dele, agudo e cheio de vida, algo dentro de mim se reorganizou instantaneamente. Segurá-lo pela primeira vez, sentir aquele calor pequeno contra meu peito, observar os traços minúsculos, foi um momento que misturou amor, alívio e um senso avassalador de responsabilidade. Eu estava exausta, vulnerável, mas profundamente conectada àquele novo começo. Voltar para casa com ele nos dias seguintes foi assustador. Cada ruído, cada noite mal dormida, cada dúvida sobre estar fazendo certo, mas também transformador. Mesmo sem estrutura ideal, eu comecei a construir uma rotina, aprendendo na prática, errando, acertando e descobrindo uma capacidade de resiliência que nunca imaginei possuir. Lucas se tornou o centro da minha reconstrução, e mesmo em meio às dificuldades financeiras e emocionais, eu percebi que havia encontrado um propósito claro que me impulsionava a continuar avançando, um dia de cada vez. Os primeiros meses com o Lucas foram um daqueles períodos que parecem durar uma eternidade e, ao mesmo tempo, passar num piscar de olhos. Minha vida virou uma sequência de ciclos curtos, mamadas, trocas de fralda, tentativas de cochilar entre um choro e outro. E no meio disso tudo, eu tentava manter alguma sanidade emocional. Eu lembro do som específico que o berço fazia quando eu encostava nele à noite, um rangido leve que parecia amplificado pelo silêncio do apartamento, e de como eu ficava parada por alguns segundos, observando a respiração dele, só para ter certeza de que estava tudo bem. O cansaço era profundo, físico e mental, mas também existia uma ligação afetiva que compensava de um jeito difícil de explicar. Financeiramente, as coisas estavam apertadas, e eu precisei reorganizar completamente minha rotina profissional, buscando alternativas que me permitissem trabalhar e cuidar dele ao mesmo tempo. Foram meses de adaptação intensa, aprendizado prático e escolhas difíceis. Mas cada pequena vitória, um sorriso dele, um dia mais tranquilo, reforçava minha determinação de continuar avançando. Com o passar do tempo, comecei a construir uma estrutura mais sólida ao redor da nossa rotina, encontrando soluções criativas para equilibrar trabalho e maternidade. Eu aceitei tarefas extras, investi em cursos acessíveis online e fui expandindo minhas habilidades, tentando abrir portas que antes eu nem imaginava explorar. Houve noites em que eu estudava depois que ele dormia, lutando contra o sono e a insegurança, mas sentindo que estava pavimentando um futuro melhor. Aos poucos, os resultados começaram a aparecer. Oportunidades melhores, mais estabilidade financeira, uma sensação crescente de autonomia. Eu mantive distância emocional da minha família durante esse período, não por rancor constante, mas por necessidade de preservar minha paz enquanto me reorganizava. Rafael teve participação limitada, e isso acabou consolidando minha independência ainda mais. Com o tempo, percebi que aquela fase de reconstrução silenciosa estava me transformando profundamente. Eu não era mais a pessoa que havia sido destruída pela traição. Eu estava me tornando alguém resiliente, estratégica e consciente do próprio valor. E essa transformação, construída em silêncio e esforço contínuo, seria a base de tudo o que ainda estava por vir. Os anos começaram a passar com uma fluidez que eu não tinha percebido enquanto estava no meio do turbilhão, e de repente eu me dei conta de que já não estava apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo de um jeito mais estável, mais consciente. O Lucas crescia rápido, e cada fase dele trazia desafios diferentes, mas também uma alegria genuína que eu nunca tinha experimentado antes. Eu ainda me lembro de vê-lo dando os primeiros passos no tapete gasto da sala, tropeçando e rindo como se o mundo inteiro fosse uma descoberta fascinante, e aquilo me enchia de uma sensação de orgulho que compensava cada noite mal dormida do passado. Profissionalmente, as mudanças que eu tinha iniciado começaram a render frutos concretos, e eu consegui uma posição melhor, com renda mais consistente
e perspectivas mais amplas. Aquela segurança gradual não veio como um evento dramático, mas como uma soma de pequenas conquistas, contas pagas em dia, um ambiente mais confortável, a sensação de planejamento em vez de improviso constante. Eu mantive a história do Lucas resguardada do resto da família durante esse tempo, não como vingança, mas como proteção emocional. Era uma forma de preservar o espaço que eu havia construído com tanto esforço, sem permitir interferências que pudessem desestabilizar tudo outra vez. Foi só quando percebi que estava emocionalmente preparada, mais madura, mais segura, que a ideia de revisitar o passado começou a surgir com força. Não era saudade nem necessidade de reconciliação sentimental, mas uma sensação de ciclo inacabado, algo que precisava ser confrontado para que eu pudesse seguir sem peso residual. Eu passei semanas refletindo antes de tomar qualquer decisão, avaliando motivações, consequências e principalmente o impacto que aquilo teria sobre o Lucas. Quando finalmente senti que tinha clareza suficiente, organizei um reencontro com a família, mantendo uma postura objetiva e centrada no propósito que eu tinha em mente. Não era sobre reabrir feridas por emoção, mas sobre trazer à tona verdades que haviam sido deixadas suspensas no tempo. Ao me preparar para esse encontro, senti uma mistura intensa de calma e tensão, como se estivesse prestes a atravessar uma ponte que ligava duas versões muito diferentes de mim mesma. Eu sabia que aquele momento poderia redefinir relações, expectativas e responsabilidades, e mesmo sem prever exatamente como tudo se desenrolaria, eu tinha certeza de uma coisa: eu não estava voltando. Como alguém fragilizada, mas como uma pessoa inteira, consciente do próprio percurso e pronta para lidar com qualquer desdobramento que surgisse. O dia do reencontro chegou com uma carga emocional que eu não sentia havia anos, mas curiosamente não era o mesmo tipo de ansiedade caótica de antes. Era algo mais controlado, mais consciente. Eu acordei cedo, preparei o Lucas para ficar com uma amiga de confiança e passei um tempo escolhendo o que vestir, não por vaidade, mas porque queria me sentir segura, alinhada com a pessoa que eu tinha me tornado. No caminho até a casa dos meus pais, cada rua parecia carregar ecos do passado, lembranças que surgiam involuntariamente, idas ao mercado, risadas antigas, versões minhas que já não existiam. Quando parei diante do portão, respirei fundo antes de tocar a campainha, sentindo o peso simbólico daquele gesto simples. A recepção foi cautelosa, meio travada, com olhares que tentavam medir a distância emocional acumulada com o tempo. Sentar novamente naquela sala trouxe um turbilhão de memórias, mas eu mantive o foco, lembrando do propósito que me trouxe ali. Eu não estava ali para reconstruir a dinâmica antiga, mas para trazer clareza, encerrar pendências e estabelecer novos limites baseados na realidade que havia sido ignorada por tanto tempo. A conversa começou superficial, quase protocolar, até que eu conduzi o diálogo para onde precisava ir. Falei sobre o passado sem dramatizar, descrevendo os fatos de forma direta, e senti o ambiente ficar denso conforme as palavras tomavam forma. Quando mencionei o Lucas, houve um silêncio imediato, daqueles que parecem suspender o ar no ambiente. Revelar sua existência foi um momento carregado de emoção contida, não pela intenção de chocar, mas pela necessidade de transparência. Expliquei minha trajetória, as escolhas que fiz, as dificuldades que enfrentei e o motivo de ter mantido distância. As reações variaram: surpresa, desconforto, tentativas de processar a informação. E eu observei tudo com uma calma que eu não teria sido capaz de manter anos antes. Não era mais sobre buscar validação emocional, mas sobre apresentar a realidade como ela era. Aquela conversa marcou uma mudança clara na dinâmica familiar, trazendo à tona responsabilidades e reflexões que haviam sido evitadas por tempo demais. E mesmo que o ambiente estivesse carregado de tensão, eu senti uma sensação interna de alinhamento, como se finalmente estivesse colocando em palavras tudo aquilo que havia carregado silenciosamente por tanto tempo. Depois que a revelação saiu, o silêncio que tomou conta da sala parecia quase físico, pesado, como se estivesse pressionando o ar ao redor de todos nós. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede, um som que eu nem lembrava existir ali.
mas que naquele momento parecia amplificado demais. Minha mãe levou alguns segundos para reagir, olhando para mim com uma expressão que misturava surpresa e algo que eu não sabia definir. Talvez culpa, talvez dificuldade de assimilar o quanto tinha sido excluída de uma parte enorme da minha vida. Meu pai permaneceu imóvel por um tempo, com as mãos entrelaçadas, como se estivesse processando informações complexas demais para reagir rapidamente. A conversa seguiu com perguntas inevitáveis. Idade do Lucas, como eu tinha lidado com tudo, por que não contei antes? E eu respondi com honestidade, sem acusação, mas também sem suavizar fatos. Falei sobre solidão, sobre decisões difíceis, sobre o impacto que a ausência de apoio teve na forma como eu conduzi minha trajetória. Não era um discurso carregado de rancor, mas carregava verdade, e isso por si só já criava um peso emocional considerável naquele ambiente. Ao final daquela troca inicial, ficou claro que aquele encontro não era apenas informativo. Ele estava reposicionando todos nós dentro de uma nova narrativa familiar. O passo seguinte foi ainda mais delicado, porque envolvia o Rafael diretamente, e eu sabia que aquela era uma conversa necessária, não opcional. Organizei um encontro separado, buscando um espaço neutro que evitasse tensões desnecessárias, e fui com a intenção de tratar a situação de forma objetiva. Ver ele novamente depois de tanto tempo despertou memórias conflitantes, mas eu mantive o foco no propósito. Expliquei sobre o Lucas, sobre sua idade, sobre minha decisão de não envolver disputas emocionais naquele momento, e sim, estabelecer responsabilidades claras e formais. A reação dele foi visivelmente impactada, surpresa genuína, talvez até arrependimento, e a conversa caminhou para aspectos práticos, legais e estruturais. Não foi um confronto explosivo, mas um diálogo firme que deixou pouco espaço para ambiguidades. Ao final, concordamos em formalizar legalmente a paternidade, garantindo direitos e deveres definidos, algo que eu via como necessário para o futuro do Lucas. Sair daquela reunião trouxe uma sensação de encerramento parcial, não emocional, mas administrativo e ético, um passo concreto, que representava não vingança, mas responsabilidade e clareza. E foi naquele momento que percebi o quanto eu tinha evoluído, desde os dias em que mal conseguia enfrentar uma conversa difícil sem desmoronar por dentro. Depois que a formalização começou a tomar forma, documentos, reuniões, prazos, eu senti uma espécie de tranquilidade prática que nunca tinha experimentado antes em relação àquela parte da minha história. Não era felicidade exatamente, mas uma sensação de ordem sendo restaurada, de pendências antigas finalmente encontrando resolução concreta. O processo exigiu paciência, algumas conversas desconfortáveis e uma quantidade inesperada de papelada. Mas eu enfrentei tudo com uma postura diferente da Mariana de anos atrás. Mais centrada, menos emocionalmente reativa. Em paralelo, precisei adaptar a rotina do Lucas a essa nova realidade, explicando gradualmente, dentro do nível que ele conseguia entender, que algumas mudanças estavam acontecendo. Fazer isso com cuidado foi essencial, porque eu queria preservar a segurança emocional dele acima de qualquer outra coisa. Ao mesmo tempo, observei como minha própria percepção do passado começou a se transformar. A dor não desapareceu, mas deixou de ser um peso constante e passou a ser parte de uma narrativa maior, que incluía crescimento, superação e escolhas conscientes. Aquela etapa simbolizava mais do que uma obrigação legal. Era o fechamento de um capítulo que tinha começado com ruptura e incerteza e que agora encontrava um tipo diferente de equilíbrio. Conforme esse ciclo se encerrava, eu percebi que havia espaço interno para olhar novamente para minha própria vida emocional, algo que por muito tempo ficou em segundo plano. Foi nesse período que conheci o Daniel, de uma forma completamente casual, num contexto que não tinha nada de dramático ou predestinado. A interação começou simples, conversas leves, interesses compartilhados, e o que me chamou a atenção foi justamente a naturalidade. Não havia pressa, não havia expectativas pesadas, só um conforto gradual se construindo. Eu me permiti avançar com cautela, respeitando meu ritmo e os aprendizados acumulados,
sem repetir padrões de dependência emocional, que antes eu nem percebia. Apresentá-lo ao Lucas foi um passo pensado, e a forma tranquila como eles se conectaram trouxe uma sensação de harmonia que eu não imaginava experimentar novamente. Não se tratava de substituir histórias passadas, mas de abrir espaço para novas experiências com consciência e maturidade. E naquele momento, percebi algo essencial. Minha resposta real às feridas antigas não tinha sido confrontar pessoas ou reviver conflitos. Tinha sido construir uma vida sólida, digna e independente, na qual relacionamentos se tornavam escolhas saudáveis e não necessidades desesperadas. Entrar nessa nova fase emocional não significou esquecer tudo o que tinha acontecido, mas sim aprender a conviver com essas memórias sem que elas definissem minhas decisões. Eu me vi mais aberta a experiências simples, como sair para caminhar sem carregar uma ansiedade constante, ou planejar fins de semana, sem aquela sensação de estar sempre reagindo a crises. O Daniel respeitava muito esse espaço, nunca pressionando, sempre demonstrando uma presença estável e tranquila, que contrastava com relações passadas. Eu lembro de um domingo específico, em que estávamos preparando almoço juntos, o Lucas correndo pela sala e rindo, e tive um momento de percepção silenciosa. Aquilo não era uma cena perfeita, mas era real, equilibrada e construída com cuidado. Eu percebi que tinha conseguido transformar uma trajetória cheia de rupturas em algo funcional e significativo. Essa constatação não veio como um evento dramático, mas como uma sensação gradual de pertencimento à própria vida. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti alinhada com minhas escolhas, sem carregar culpa por priorizar minha estabilidade e a do meu filho acima de expectativas externas. Com o tempo, as relações familiares também foram encontrando novos formatos, menos baseados em convivência constante e mais sustentados por limites claros. Eu não voltei a ocupar o mesmo papel de antes, e nem desejava isso, mas estabelecemos interações mais conscientes, com respeito e reconhecimento mútuo das transformações ocorridas. Houve encontros com o Lucas, momentos de aproximação cautelosa, e mesmo que não tenha surgido uma reconciliação emocional profunda, existia uma convivência funcional que permitia seguir adiante sem conflitos abertos. Essa redefinição trouxe uma sensação de maturidade coletiva, como se todos estivéssemos aprendendo a lidar com consequências e reconstruções à nossa maneira. Eu passei a encarar o passado não como algo que precisava ser apagado, mas como uma base de aprendizado que moldou minha autonomia. E ao observar a trajetória completa, da ruptura inicial até aquele presente mais estável, percebi que minha história não tinha sido sobre perda ou revanche, mas sobre adaptação, crescimento e capacidade de reescrever o próprio caminho, mesmo quando tudo parecia ter sido tirado de mim. À medida que os anos avançaram, comecei a notar como certas lembranças que antes provocavam dor intensa passaram a surgir com uma tonalidade diferente, quase contemplativa. Não que tivessem perdido importância, mas elas deixaram de carregar aquela carga emocional esmagadora. Eu conseguia revisitar mentalmente fases difíceis, o momento da descoberta, a gravidez solitária, as noites de insegurança, e enxergar não só sofrimento, mas também a força que surgiu ali. O Lucas já estava maior, cheio de personalidade, com curiosidades próprias e uma forma única de enxergar o mundo, e observá-lo crescer reforçava diariamente a sensação de que cada decisão tomada tinha valido a pena. Eu continuava investindo no meu desenvolvimento profissional, ampliando habilidades, assumindo novas responsabilidades e construindo uma estabilidade que anos antes parecia inalcançável. Essa evolução não era apenas financeira ou prática, era psicológica. Eu me percebia mais segura, mais assertiva, menos inclinada a aceitar situações que não respeitassem meus limites. Aquela jovem que tinha sido devastada pela traição ainda fazia parte de mim, mas já não definia quem eu era. Eu tinha me tornado alguém moldada pelas próprias escolhas, e essa consciência trouxe uma tranquilidade difícil de traduzir em palavras. Em paralelo, a convivência com o Daniel evoluiu naturalmente, sem pressa.
respeitando ritmos e responsabilidades que faziam parte da minha realidade. Construímos uma parceria baseada em diálogo e presença constante, algo que eu valorizava profundamente por saber o quanto a estabilidade emocional faz diferença no cotidiano. Não havia idealizações exageradas, havia convivência real, com desafios, ajustes e crescimento mútuo, e isso tornava tudo mais sólido. Ver o Lucas interagir com ele, construindo uma relação espontânea e saudável, reforçava a sensação de que novas dinâmicas podiam ser positivas sem apagar o passado. Eu mantive sempre a clareza de que minha identidade não estava condicionada a qualquer relação, e isso me permitia viver esse vínculo de forma equilibrada. Ao olhar para trás e comparar quem eu tinha sido com quem eu era naquele momento, percebi o quanto minha trajetória tinha se transformado em algo maior do que as circunstâncias iniciais sugeriam. E essa percepção trouxe uma gratidão silenciosa, não pelos acontecimentos difíceis em si, mas pela capacidade que desenvolvi de atravessá-los, reconstruir caminhos e continuar avançando com consciência e autonomia. Em alguns momentos, principalmente quando eu tinha tempo para ficar em silêncio, percebia como minha história tinha deixado marcas que não eram visíveis por fora, mas que faziam parte de quem eu era. Não eram cicatrizes que eu tentava esconder. Eram lembranças que funcionavam como referência, como lembretes de tudo que eu tinha enfrentado e superado. Às vezes, observando o Lucas desenhando na mesa da cozinha ou contando histórias inventadas com aquela criatividade caótica de criança, eu me pegava pensando em quantas decisões difíceis tinham sido necessárias para que ele tivesse aquele ambiente estável ao redor. Não foi um caminho perfeito, nem linear, mas foi intencional. Eu aprendi a valorizar rotinas simples, pequenos rituais cotidianos, como preparar o jantar juntos ou conversar antes de dormir, porque reconhecia o quanto esses momentos constroem segurança emocional. Ao mesmo tempo, passei a cultivar mais autocuidado, atividades que fortaleciam minha saúde mental, conversas sinceras com amigos e um espaço interno de reflexão que antes eu não priorizava. Tudo isso fazia parte de uma versão mais consciente de mim mesma. Alguém que entendia a importância de equilíbrio entre responsabilidades e bem-estar pessoal. Também houve ocasiões em que o passado voltou a surgir de forma mais concreta, como eventos familiares, ou situações em que antigas emoções eram reativadas de forma inesperada. Nessas horas, percebi o quanto minha perspectiva tinha amadurecido. Em vez de reagir impulsivamente, eu conseguia observar, processar e responder com calma. Isso não significava ausência de sentimentos. Havia ainda momentos de desconforto, lembranças que despertavam tristeza ou frustração. Mas eu já não me sentia dominada por eles. A relação com meus pais e com a Camila permaneceu funcional, respeitosa dentro de limites claros, e essa configuração, embora diferente do que já foi um dia, se mostrou suficiente para coexistirmos sem conflitos destrutivos. Ao longo do tempo, percebi que minha trajetória não precisava de reconciliações dramáticas ou encerramentos cinematográficos para ter significado. Ela já carregava valor por si só, pela transformação que provocou em mim e pelas escolhas conscientes que eu fiz. E reconhecer isso trouxe uma sensação profunda de aceitação, não de tudo o que aconteceu, mas do caminho que percorri e da pessoa que me tornei como resultado dele. Com o passar do tempo, comecei a perceber que aquela sensação de presença, de estar realmente vivendo cada instante, não surgia de grandes acontecimentos, mas de uma atenção intencional aos detalhes que antes passariam despercebidos. Havia algo profundamente transformador em observar o Lucas crescer não apenas como mãe responsável por tarefas e decisões, mas como alguém genuinamente curiosa sobre quem ele estava se tornando. Eu prestava atenção no modo como ele formulava perguntas, nas pausas que fazia antes de responder algo importante, na forma como tentava compreender o mundo à sua volta. Essas pequenas observações me levavam a revisitar minha própria infância e a reconhecer padrões que eu desejava repetir ou interromper. Em muitos aspectos, educá-lo se tornava um processo paralelo de reeducar a mim mesma, ajustar expectativas, praticar paciência
e desenvolver escuta ativa. Nem sempre era fácil. Havia dias de cansaço acumulado, de dúvidas silenciosas sobre se eu estava conduzindo as coisas da melhor maneira possível. Ainda assim, eu me permitia aceitar a imperfeição como parte inevitável do processo humano. Aprendi que consistência emocional e presença autêntica tinham mais impacto do que qualquer tentativa de perfeição. Isso me levou a estabelecer limites mais claros entre trabalho e vida pessoal, a proteger momentos de descanso e a valorizar conversas profundas com pessoas que compartilhavam experiências semelhantes. Aos poucos, percebi que a estabilidade que eu tentava oferecer a ele também estava sendo construída dentro de mim. Um tipo de segurança emocional que não dependia de circunstâncias externas, mas de uma confiança gradual na minha capacidade de enfrentar desafios com equilíbrio. Em paralelo, minha percepção sobre o futuro deixou de ser dominada por ansiedade e passou a assumir um caráter mais contemplativo, quase estratégico. Em vez de tentar antecipar cada possível obstáculo, comecei a construir planos flexíveis, baseados em valores e não apenas em metas rígidas. Isso significava refletir sobre que tipo de exemplo eu desejava representar, que memórias queria ajudar a criar e quais princípios deveriam orientar nossas escolhas cotidianas. Houve momentos em que essa reflexão me levou a ajustar rotinas, reconsiderar prioridades profissionais e até rever projetos pessoais que já não faziam sentido dentro desse novo alinhamento interno. Passei a escrever com mais frequência, registrando pensamentos, experiências e aprendizados, não com a intenção de transformá-los em algo público, mas como forma de organizar minha própria narrativa e compreender melhor os caminhos percorridos. Essa prática de registro trouxe uma clareza inesperada. Ao reler minhas próprias palavras, conseguia identificar evoluções que, no fluxo do dia a dia, pareciam invisíveis. Foi nesse exercício que compreendi que crescimento raramente é abrupto. Ele acontece em camadas, silenciosamente, sustentado por escolhas repetidas ao longo do tempo. E essa constatação me trouxe tranquilidade. Já não havia necessidade de medir meu valor por marcos grandiosos ou validações externas. Bastava reconhecer que eu estava construindo algo significativo, uma vida estruturada em cuidado, aprendizado contínuo e responsabilidade afetiva, e que, independentemente das incertezas inevitáveis, esse era um caminho digno de ser seguido. Com o passar dos anos, comecei a perceber que algumas conquistas não podiam ser medidas por marcos tradicionais, mas pela sensação de tranquilidade que se instalava em pequenos instantes. Havia dias comuns, completamente comuns, que ainda assim carregavam um valor imenso. Caminhar ao lado do Lucas voltando para casa, escutar suas reflexões sobre o mundo, observar suas perguntas se tornarem mais complexas e sua visão mais própria, tudo isso me fazia compreender que estabilidade emocional não era um estado fixo, mas um processo contínuo de cuidado e atenção. Eu já não buscava provar nada a ninguém, nem mesmo a mim mesma. A validação externa tinha perdido importância diante da consciência interna, de que havia feito o melhor possível com as circunstâncias que enfrentei. Esse reconhecimento silencioso trazia leveza, uma espécie de confiança que não dependia de aprovação ou comparação. Ao mesmo tempo, eu continuava aberta ao inesperado, oportunidades que surgiam sem aviso, mudanças que exigiam adaptação, encarando-as com a maturidade construída ao longo do caminho. Essa abertura também influenciava a minha relação com Daniel, que se desenvolvia com base em diálogo, respeito e ausência de expectativas irreais. Não havia idealizações exageradas, apenas a disposição genuína de compartilhar experiências e construir algo saudável. Perceber que eu era capaz de viver um vínculo afetivo sem carregar o peso de feridas antigas foi um sinal claro de evolução emocional, algo que só se tornou possível porque eu havia dedicado tempo e honestidade ao processo de cura. Ao refletir sobre a trajetória completa até ali, tornou-se evidente que minha história não seguia uma estrutura simples de superação e conclusão definitiva. Em vez disso, ela se parecia mais com um fluxo contínuo, onde cada etapa deixava aprendizados que influenciavam as próximas escolhas. Passei a valorizar essa continuidade. A ideia de que crescimento não é um ponto de chegada, mas um movimento permanente.
Havia conforto em saber que ainda existiam experiências por viver, desafios por enfrentar e descobertas por fazer, sem que isso significasse instabilidade ou incerteza paralisante. Essa perspectiva também moldava a forma como eu orientava Lucas, incentivando-o a enxergar dificuldades como oportunidades de aprendizado e não como fracassos pessoais. Eu desejava que ele desenvolvesse autonomia emocional, senso crítico e compaixão, qualidades que levam tempo para amadurecer e que são cultivadas tanto pelo exemplo quanto pelo diálogo. E enquanto observava esse desenvolvimento acontecer, compreendi que meu papel não era controlar cada passo, mas oferecer suporte e confiança suficientes para que ele explorasse o mundo com segurança. Essa percepção trouxe uma paz profunda. A certeza de que, apesar das imperfeições inevitáveis, eu havia construído uma base sólida, não apenas material, mas emocional, sobre a qual novas histórias poderiam continuar sendo escritas, sem medo, sem pressa e com a liberdade de quem aprendeu a valorizar o próprio percurso. À medida que Lucas crescia, comecei a notar pequenas mudanças que só quem acompanha de perto consegue perceber. O jeito como ele organizava as próprias ideias, como argumentava sobre coisas simples, desde qual filme assistir até opiniões sobre amigos e escola, mostrava que ele estava formando identidade própria. Isso me deixava orgulhosa e, ao mesmo tempo, reflexiva sobre a responsabilidade que eu tinha em guiá-lo sem limitar sua autonomia. Passei a ter conversas mais abertas com ele, tentando mostrar que sentimentos não são fraqueza, que dúvidas são naturais e que errar faz parte de qualquer trajetória. Eu lembrava de como, no passado, me senti sozinha diante de decisões difíceis e desejava que ele nunca carregasse essa sensação de isolamento. Nossa relação se baseava muito em escuta, ouvir de verdade, sem pressa. E isso criou uma confiança mútua que fortalecia o ambiente dentro de casa. Ao mesmo tempo, continuei investindo no meu desenvolvimento pessoal e profissional, buscando equilíbrio entre responsabilidades e realização individual. Não porque precisava provar algo, mas porque compreendi que meu bem-estar influenciava diretamente a estabilidade emocional dele. Essa consciência transformou minha rotina em algo mais intencional, onde cada escolha carregava significado e propósito, mesmo nas tarefas mais simples e cotidianas. Com o tempo, percebi que olhar para trás já não despertava o mesmo peso emocional que antes. As lembranças continuavam presentes, mas eram acompanhadas por uma sensação de distanciamento que permitia análise sem sofrimento intenso. Eu entendia que aquela fase difícil havia moldado minha resiliência, minha capacidade de adaptação e meu senso de responsabilidade, e isso trazia uma perspectiva mais equilibrada sobre tudo o que aconteceu. Não havia necessidade de romantizar dor, nem de negar erros. Apenas reconhecer o impacto e seguir em frente com maturidade. Essa visão também influenciava como eu me posicionava diante de novas situações. Mais cautelosa, porém confiante, consciente de limites e aberta a experiências saudáveis. Minha relação com Daniel evoluiu de forma tranquila, construída com base em transparência e respeito mútuo, e isso reforçou minha crença de que conexões afetivas podem ser positivas quando há honestidade emocional envolvida. E enquanto observava essa nova etapa se consolidar, compreendi que minha resposta ao passado nunca foi sobre confrontar ou competir, mas sobre criar um presente consistente e digno. Essa constatação trouxe uma serenidade profunda, a sensação de que, independentemente de qualquer circunstância externa, eu havia encontrado estabilidade interna suficiente para seguir construindo novas possibilidades com equilíbrio e clareza. Mesmo com essa sensação de estabilidade, houve um momento específico que marcou para mim um encerramento simbólico de um ciclo que parecia ter ficado aberto por anos. Foi numa tarde aparentemente comum, quando Lucas chegou da escola com uma atividade sobre árvore genealógica. Ele colocou o papel na mesa da cozinha, cheio de linhas em branco esperando nomes e conexões, e me perguntou com a naturalidade de quem só quer completar uma tarefa: "Mãe, você pode me contar mais sobre a nossa família?" Aquela pergunta simples trouxe uma pausa longa dentro de mim. Eu não senti medo,
nem ansiedade. Senti responsabilidade. Sentamos juntos e pela primeira vez compartilhei com ele uma versão honesta, adequada à idade dele, sobre como nossa história começou. Expliquei que a vida nem sempre segue planos previsíveis, que pessoas erram e que escolhas difíceis fazem parte da jornada de crescimento. Não entrei em detalhes dolorosos, mas fui transparente sobre o fato de que ele nasceu de uma fase complicada e, ainda assim, foi uma das maiores transformações positivas da minha vida. A maneira como ele escutou, atento, curioso, sem julgamento, me mostrou que confiança construída ao longo dos anos cria espaço para diálogos verdadeiros. Quando terminamos, ele apenas sorriu, voltou ao desenho e escreveu os nomes com cuidado, como quem organiza algo importante. Naquele instante, percebi que o passado já não tinha poder sobre mim. Ele era apenas parte de uma narrativa maior que eu agora conduzia com consciência e serenidade. Depois desse dia, senti uma espécie de leveza que nunca tinha experimentado completamente antes. Era como se admitir abertamente nossa trajetória tivesse consolidado algo dentro de mim. Não uma libertação dramática, mas uma aceitação profunda e estável. Continuei investindo em nossa rotina, em minha carreira e no relacionamento com Daniel, que se tornava cada vez mais integrado ao nosso cotidiano de forma natural e respeitosa. Não havia pressa em definir rótulos ou estabelecer planos grandiosos. Bastava perceber que existia companheirismo, cuidado e equilíbrio. Às vezes, ao final do dia, eu me pegava observando a casa em silêncio, a luz suave refletindo nos móveis, os cadernos espalhados na mesa, os sinais da vida acontecendo ali, e sentia uma gratidão difícil de traduzir em palavras. Não pela ausência de dificuldades, mas pela consciência de ter construído algo sólido apesar delas. E foi nesse estado de reflexão que entendi a dimensão real da minha jornada. Minha resposta às feridas nunca foi sobre provar força ou buscar vingança, mas sobre cultivar estabilidade, dignidade e autonomia. Essa compreensão não apagou tudo o que aconteceu, mas deu sentido ao percurso, transformando experiências dolorosas em fundamentos para escolhas futuras mais conscientes e equilibradas. Hoje, olhando para trás com certa distância emocional, percebo que minha história não é marcada apenas pelos momentos difíceis que vivi, mas principalmente pela forma como escolhi reagir a eles. Há uma diferença enorme entre sobreviver e reconstruir. E foi nessa reconstrução que encontrei propósito. Ainda existem lembranças que surgem de vez em quando, especialmente quando vejo o Lucas alcançar novas fases da vida, mas elas já não carregam peso ou ressentimento. Em vez disso, funcionam como pontos de referência que me lembram da importância de permanecer fiel aos meus valores e decisões. Aprendi que amadurecer emocionalmente não significa esquecer ou ignorar experiências passadas, mas integrá-las à própria identidade de maneira equilibrada. Essa integração se reflete na maneira como conduzo minhas relações, na forma como estabeleço limites e na capacidade de reconhecer minhas próprias necessidades. Hoje sou mais consciente, mais paciente e mais aberta à complexidade das pessoas e das situações. E essa consciência me permite viver o presente com menos medo e mais autenticidade, valorizando o que construí e confiando na continuidade do processo de crescimento. Não existe perfeição nesse caminho, apenas escolhas constantes que moldam quem eu continuo me tornando. Encerrar esse capítulo não representou apagar o passado ou redefinir completamente minhas relações familiares, mas aceitar que algumas histórias encontram equilíbrio fora de resoluções idealizadas. Minha convivência com todos segue dentro de limites claros, sustentada por respeito e pela compreensão de que cada um carrega suas próprias responsabilidades. O que realmente importa é que Lucas cresce cercado de estabilidade e afeto, e que eu consigo olhar para mim mesma sem arrependimento sobre as decisões fundamentais que tomei. Também aprendi a permitir novas experiências, inclusive afetivas, sem carregar projeções antigas, abrindo espaço para conexões saudáveis e genuínas como a que venho construindo com Daniel. Ao final de tudo, percebo que a maior transformação não aconteceu no mundo externo, mas dentro de mim,
A transição de alguém fragilizada pelas circunstâncias para alguém que construiu segurança a partir delas. E é com essa sensação de continuidade, não de conclusão definitiva, que sigo em frente, consciente de que a vida ainda trará desafios e aprendizados. Mas agora sei, com tranquilidade, que tenho recursos emocionais para enfrentá-los e seguir criando caminhos que respeitem minha história, minhas escolhas e tudo aquilo que ainda desejo construir.